O receio do presidente faz todo sentido. Ele virou estrela protagonista de processos judiciais que estão correndo no Supremo. Há processos também na esfera eleitoral, no TSE, que poderiam, se a lógica prevalecesse no Brasil, poderiam resultar na inelegibilidade do presidente. Poderiam retirá-lo, inclusive, da Concedido. próxima disputa presidencial em 2026, se é que ele ainda tem a pretensão de voltar à presidência da República, né? O Bolsonaro, ele se transformou nos últimos 4 anos, num símbolo da impunidade no Brasil. Ele foi tratado como um ser inimputável, cometeu crimes em série, crimes durante a pandemia, interferência indevida em instituições como a Polícia Federal, e foi tratado como um ser inimputável. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se confunde com o advogado-geral da União. Ele deveria processar o presidente, denunciá-lo no Supremo, mas ele não faz senão atuar em defesa do presidente, e não em defesa da sociedade, como deveria ser. E também no judiciário, os processos vão sendo esticados sem que o presidente seja chamado a responder por pelos atos que pratica. Ele chegou a desrespeitar uma determinação do ministro Alexandre de Moraes para que ele prestasse depoimento à Polícia Federal. Não prestou depoimento, não prestou nem esclarecimentos, e acha que não deve nada a ninguém, muito menos explicações, né? Então, é razoável que agora o presidente, ou na iminência de perder a proteção que o cargo de presidente lhe oferece, uma proteção institucional que está atrelada ao cargo, perdendo isso, é natural que ele tenha receio, né? E é preciso que esse personagem que simbolizou nos últimos 4 anos a impunidade, é preciso que o símbolo responda por aquilo que ele simboliza. O Bolsonaro não pode ficar livre de todos os incômodos. Ele entrou para a galeria dos seres inimputáveis, ao lado aí de menores de idade, de índios isolados. E o Brasil foi presidido nos últimos 4 anos por esse símbolo da estupidez inimputável. É preciso que, em algum momento, isso seja interrompido. E pressupõe-se que o fim da presidência do Bolsonaro sujeite o personagem aos rigores da lei. Então, é razoável que ele tenha receio. Agora, sabemos todos que o Brasil se transformou no país da impunidade. Então, não sei se o receio do presidente será correspondido, se as autoridades do judiciário, sejam elas do Supremo ou da primeira instância, para onde alguns dos processos devem ser enviados, se as autoridades saberão responsabilizar o presidente por aquilo que ele fez. Sim, e eu já ouvi algumas pessoas falando que responsabilizá-lo poderia causar um ambiente ainda mais tumultuado no país, mas fato é que se o Brasil respeita, né, o Estado Democrático de Direito, não é, Josias, e tem instituições que funcionam, ele precisa, pelo menos, responder pelos crimes que praticou aí durante esses últimos anos, né, que esteve à frente da presidência. Não tem nenhuma dúvida. O brasileiro comum, hoje nós temos, Diego, nas cadeias no Brasil, 4 em cada 10 presos no Brasil estão presos sem nunca ter passado na frente de um juiz. São presos provisórios. Contra eles não há nenhuma sentença condenatória. E estão lá em cana. Então, 40% dos presidiários brasileiros estão em cana sem nenhum tipo de condenação. Alguns há mais de 4 anos. Num levantamento feito anos atrás pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, verificou-se que havia no Espírito Santo um preso que estava encarcerado há mais de 10 anos sem passar por nenhum tipo de julgamento. Então, é esse o país em que nós vivemos. E não é razoável que, com tantos presos sem julgamento, um personagem que é acusado de cometer crimes permaneça sem responder pelos seus crimes ou pelas acusações. É preciso que ele responda, e se for condenado, por que não?
por que não ir para a cadeia, como lá estão brasileiros que nem foram julgados? Então, deseja-se que o presidente tenha todas as prerrogativas asseguradas pelo Estado de Direito, que ele tenha todas as possibilidades de se defender, mas que seja processado, é o mínimo que se deseja. Que pelo menos ele seja processado, não dá para continuar sendo tratado como um ser inimputável, que está acima das leis. Não pode ser assim. Não é razoável que seja assim. Então, o que se espera é que, de fato, ele responda pelos atos e pelos crimes dos quais ele é acusado. Se foi inocentado, muito bem. Agora, precisa passar pelo menos por um julgamento. Não é razoável que ele não seja nem mesmo julgado.